Rapidamente, antes de entrar no Evangelho propriamente dito, vamos fazer uma breve meditação sobre a primeira leitura, 2 Coríntios 3, 4 a 11. O apóstolo Paulo, ele logo de início, ele diz que o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita. E de fato, nós somos chamados por Deus para o ministério. E esse Deus que nos convoca, Ele concede-nos o seu Santo Espírito para abrir a nossa mente ao entendimento da sua palavra, para abrir a nossa boca para pregarmos o seu Evangelho. Não é nenhum mérito nosso, mas Deus nos capacita. A leitura também, ela nos fala de pacto. Ela fala de pacto do Espírito. Ora, pacto é a mesma coisa que aliança. Nós sabemos que Deus celebrou vários pactos com a humanidade, com o seu povo, desde o Jardim do Éden, né? Celebrou o pacto adâmico com Adão, quando ele prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, prometeu um Salvador, que diante da queda da humanidade, Deus promete resgatar o seu povo, prover a salvação, o pagamento daqueles pecados, um Salvador. Esses foram os pactos, né? E outros pactos foram celebrados. O pacto abraâmico, Deus promete que daria descendência a Abraão como as areias do mar, as estrelas do céu, né? Lembrando que a esposa de Abraão era estéril, né? Mas especificamente, a Escritura fala do pacto de Moisés, do pacto mosaico. E ela diz que foram escritos em tábuas de pedra as leis e que era essa glória, uma glória transitória. O que é transitória? Passageira, né? Moisés ficou diante de Deus e sua glória. E a glória de Deus refletia em Moisés. A Escritura diz que Moisés, quando desceu do monte, ele refletia aquela glória de Deus, de tal maneira que as pessoas não conseguiam olhar, fitá-lo no rosto. Ele teve que usar um véu para que amenizasse aquele reflexo de tão grande era a glória de Deus, que ainda refletia em seu rosto, não é? Mas Paulo diz que essa glória foi transitória, ou seja, aos poucos isso foi sumindo, não é? Mas o que isso significa com relação ao pacto? O pacto era transitório. Jesus veio e cumpriu a lei. O pacto falava de morte, de obediência aos mandamentos, senão morte. Mas a humanidade nunca foi capaz de guardar os mandamentos de Deus. Nós não temos essa capacidade, ainda hoje. Nós não temos a capacidade de guardar os mandamentos de Deus, de sermos perfeitos. Por isso, Deus proclamou um novo pacto, celebrou um novo pacto, o pacto da graça. Esse pacto traria uma glória eterna. Não é? Deus providenciou, por meio do seu Santo Espírito, quando celebramos esse pacto, nós somos transformados. O Espírito Santo de Deus nos transforma. E nós somos capacitados a guardar os mandamentos.
E mesmo quando não conseguimos em sua totalidade, em sua perfeição, Deus nos perdoa por meio do sacrifício de Jesus. Então esse é o pacto eterno, é o pacto do Espírito, que o apóstolo São Paulo fala. O novo pacto é a nova aliança que vamos celebrar daqui a pouco na Eucaristia. A salvação gloriosa em Cristo Jesus. Esse é o novo pacto, é a nova aliança, é o novo testamento. Mas vamos falar do Evangelho. O Evangelho traz um episódio interessante, um milagre, mais um dos tantos milagres que o Senhor Jesus fez. Ele nos traz o milagre da cura do surdo e gago. Jesus tira do meio da multidão aquele surdo e gago para um local separado e realiza aquele milagre. Nós podemos ver nos evangelhos que ele cita pelo menos 82 referências de milagres de Jesus Cristo. E a gente vê que os milagres têm uma relação direta com a saúde e o cuidado com a vida. Jesus sempre está curando os doentes, os cegos, os surdos, os mudos, os leprosos. Sempre está restaurando a vida dessas pessoas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mesmo? Então nós podemos ver que a preocupação de Cristo era muito grande com relação à saúde do povo de Deus. Aliás, não só o seu povo, não só, porque nós vemos no Evangelho que este surdo estava fora do povo de Israel, em outras terras. Ele não era judeu, e mesmo assim Cristo curou. Nós podemos lembrar que quando Jesus dizia: é chegado o reino de Deus, ele sempre em seguida dizia: é chegado o reino de Deus, e os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos ouvem. Quando João Batista enviou seus discípulos a perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pareceu ignorar a pergunta e respondeu: ide e contai a João o que ouvis e vedes. E eles foram e contaram que os doentes eram curados. No livro de Isaías, no verso 35, 4 a 7, nós vemos a seguinte palavra: dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. Isaías, séculos atrás, profetizando sobre o Messias que viria, que o reino de Deus seria restabelecido na terra. E Jesus disse: os surdos são curados, os doentes são curados. Este é o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E ele começava a curar. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele faz a mesma coisa.
envia os seus discípulos a proclamar o Evangelho e dizer: curai a todos. Jesus falou em muitos momentos das Escrituras, sempre ligando a sua palavra às curas. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus constantemente estava preocupado em curar o povo, os filhos de Deus. Ele preocupado com a nossa vida, a qualidade de vida que nós temos. Nós hoje em dia sempre temos alguma doença ou somos oprimidos por alguma coisa. Não é? Às vezes os pais estão sendo oprimidos por terem os filhos nas drogas. As pessoas às vezes são oprimidas por sofrer de depressão. Às vezes temos cargas a ser aliviadas porque cuidamos de alguém muito doente, que depende exclusivamente da gente. Só tem a gente para cuidar. E a gente se sente sobrecarregado. Às vezes estamos nós mesmos doentes sobre a cama. Às vezes em pessoas que têm a opressão de sentir atração pelo mesmo sexo. Então essas e outras doenças e males do corpo e do espírito, Jesus veio para nos curar, para aliviar esse nosso fardo. A Escritura diz: quando se tem alguém doente entre vós, chama os presbíteros, que os irão com óleo, fará oração, os curará, e seus pecados serão perdoados. Ora, mas nós sabemos que nem sempre, mesmo com muitas orações, somos curados. Porque Deus tem um propósito. E às vezes o que eu posso dizer, com certeza, que quando Ele não cura, Ele não está a condição para suportar. Quando Deus não cura e não tira de nós aquela carga, Ele fortalece nossos lombos para suportar a carga. Um certo reverendo costumava orar: Senhor, não tira de mim, eu não peço que tire de mim a minha cruz, mas que fortaleça meus lombos, para que possa carregá-la. E Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga. Jesus tinha uma preocupação muito grande em aliviar essa nossa carga. E nós, com certeza, podemos aliviá-la por meio da expiação de Cristo. A expiação de Cristo, ela tem um alcance imensurável. Ela alcança todos os aflitos. Todo aquele que deposita a sua fé em Cristo, Ele aliviará, se não curar. Existe uma música, um hino, que ele diz mais ou menos sobre isso. Acho que muita gente conhece. Que o título é Mestre, o Mar se Revolta. Conta daquele episódio do barco revolto, no mar revolto, prestes a naufragar. E o mestre não estava ali. Depois vem caminhando sobre as águas. Ele canta mais ou menos assim: Mestre, o mar se revolta, as águas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos
podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Eu pereço sem ti, ó meu mestre, depressa vem me acudir. Essa música, ela nos lembra esse socorro que o Senhor sempre está presente. Quando os discípulos menos esperavam, ali estava o Senhor, acalmando a tempestade. A Escritura diz que eles pensaram que ia sucumbir, mas Cristo veio e todos ficaram em silêncio, em paz, na calmaria, porque a sua ordem até os males obedeciam. O Salvador, Ele pode curar todos que desejamos, mesmo não ocorrendo sempre, mas Ele, quando não faz, Ele nos fortalece para suportar esse peso, as provações. Existe uma carta de uma pessoa que escreveu, que eu gostaria de ler, sem citar o autor, eu encontrei, sobre os males da pornografia que atingia essa pessoa. Ela escreveu o seguinte, ela disse: aprendi várias lições com a minha experiência de sair das trevas do pecado que muito profundamente dominam a vida das pessoas que por elas se enveredam. Trata-se de um grande problema, algo dificílimo de vencer. A fonte mais importante de auxílio e força no processo de arrependimento é o Salvador. O estudo intenso e diário das Escrituras e a frequência da igreja, participação séria e contemplativa da Eucaristia, são todas elas partes indispensáveis do verdadeiro processo de arrependimento. E isso, creio eu, ocorre porque todas essas atividades servem para aprofundar e fortalecer nosso relacionamento com o Salvador, nossa compreensão de seu sacrifício expiatório e nossa fé em seu poder de cura. Por isso Cristo disse: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Foi o que esse homem que escreveu a carta, oprimido, fez. Voltou-se para o Salvador. E é isso que todos precisamos fazer. Nós sabemos que a expiação de Cristo e a cura oferecida por ela faz muito mais do que dar oportunidade de arrependimento dos pecados. A expiação também traz forças para suportar as dores, as aflições e tentações de toda espécie. Pois nosso Salvador também tomou sobre si as dores e as enfermidades de todo o seu povo. O profeta já diz em Isaías: e tomou sobre si as nossas feridas, nossas enfermidades, e os curou. Por isso Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nos debatemos com desafios da vida, e precisamos ter fé em nosso Salvador, e com certeza Ele nos aliviará. Jesus disse: Éfata, abre-te ao surdo e gago. E nós podemos tomar para nós essa ordem de Cristo e abrirmos nossos ouvidos para a sua palavra.
abrirmos nossos olhos para os seus milagres, para o reino de Deus, para as suas realizações. Abrir a nossa boca para pregar o Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho a toda criatura. Inúmeras pessoas, milhões de pessoas, eu diria bilhões, lá fora estão com cargas insuportáveis. E só Jesus é o único caminho, a verdade, para a salvação, para o alívio de suas cargas, para a cura das suas feridas. Só Cristo, e por meio dele nós encontramos a paz que tanto desejamos e a salvação para nossas almas. Em nome de Cristo, eu deixo essa